Olá, meus amados, graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós estamos aqui iniciando nossa live, como nós prometemos, pelo Facebook e pelo YouTube. Nós pretendemos fazer todos os dias, mas antes, deixa eu te falar qual que para vocês, nossos amigos e seguidores, tanto no Facebook como no YouTube, qual que é o objetivo dessa live. Como eu disse no convite, é uma live curta, somente de meia hora. Nós vamos tirar 15 minutos para falar da palavra do Senhor, uma palavra edificante, uma palavra de fé, uma palavra de encorajamento, uma palavra de vitória, uma palavra de superação, né, que nesses momentos críticos todos nós estamos precisando. E nos outros 15 minutos nós vamos ouvir aqui testemunhos. Hoje eu estou transmitindo na plataforma do Webcast, mas a partir de amanhã já estarei fazendo a transmissão em outra plataforma, onde as pessoas que vão estar nos assistindo e que quiserem, que se oferecerem, podem dar o seu testemunho, como era a sua vida antes de conhecer Jesus e depois que passou a conhecer Jesus. Como era a sua vida antes de caminhar com Jesus e como é a sua vida hoje após a caminhar com Jesus. Hoje é a primeira live, nós vamos aqui então para mostrar como vai ser. Eu vou dar aqui um breve relato, né, do meu testemunho, como foi que eu conheci Jesus dentro desses primeiros 15 minutos, né? E depois nós vamos falar aqui uma palavra de fé, de encorajamento, uma palavra de vitória, uma palavra de certeza que Jesus pode curar, que Jesus pode nos resgatar, que Jesus possa estar nos dando graça nesse dia. Então vamos lá. Eu comecei desde a minha infância a seguir a Igreja Católica. Não tem nada, pelo contrário, tem muitos amigos padres, tem muitos amigos frequentadores da Igreja Católica, mas por tradição eu fui educado em uma família católica e segui a Igreja Católica até os meus 13, 14 anos, frequentava assiduamente a Igreja Católica lá no bairro Renascença, onde eu nasci, né, na igreja de Santo Afonso, e ali eu ajudava sempre o padre, né, nas celebrações da Semana Santa. Era aquela alegria quando a gente saía para decorar as ruas, né, e eu saía na procissão ali acompanhando aquele Cristo morto num caixão, batendo matraca. Então isso foi o princípio da minha infância, né? Aí depois passei para minha adolescência. Na minha adolescência eu fui conhecendo outras coisas, né? Conheci a Umbanda, me encantei pela Umbanda, servi um tempo na Umbanda, fiquei um tempo ali, né, tocando atabaque ali na Umbanda, fiquei ali um tempo até atingir meus 25, 26, 27 anos por aí, eu fiquei na Umbanda. Depois acabei desistindo, desgostei da Umbanda, desgostei de tudo e me fizeram um convite para que eu fosse conhecer a maçonaria. Fui, de curiosidade, não cheguei a atingir graus elevados dentro da maçonaria, mas o pouco que eu aprendi ali serviu para me convencer que aquilo não era o caminho que eu precisava, não era o caminho que eu estava querendo. Resumindo, aí o que é que eu fiz? Parei de frequentar a igreja, parei de frequentar a Umbanda, parei de frequentar a maçonaria e fiquei na minha como jovem, né? Adorava carros que saía na época Carmanguia, né, e Fuscão, aqueles carros, e assim foi a minha adolescência. E depois, né, o início da minha idade adulta. Não frequentei mais igrejas. Tive bons empregos, ganhei muito dinheiro, fiz várias coisas, né? Mas meu problema era a bebida, bebia muito, né? Droga, graças a Deus não usei, mas bebia muito. Naquela época era normal, né? Beber caipirinha, beber caipivódica e essas coisas. Eu ficava até as altas madrugadas bebendo, né? E assim foi o início da minha vida.
né? Casei, tive filhos, filhas, né? Mas vivendo essa vida boêmia, né? Pegava o carro aqui na sexta-feira, véspera de carnaval, saía para Vitória, no Espírito Santo, para Guarapari, para passar ali o carnaval. Enfim, a vida que a maioria vive hoje no mundo. Morava no bairro Renascença, depois mudei para Contagem, né? Hoje eu moro em Contagem. E aqui em Contagem eu me enfiei na política, não como candidato, mas ajudando na política, né? E conheci, fiz uma amizade muito grande com esse prefeito Ademir Lucas, como também o ex-governador Nilton Cardoso, e acabei indo trabalhar na Câmara Municipal de Contagem, e ali fiquei por um tempo trabalhando ali. E teve um prefeito que é muito meu amigo também, mas não foi culpa dele, eu creio que não foi. Talvez foi a falta de repasse das verbas do Estado para a Câmara Municipal. E Contagem entrou numa crise que o lixo tomou conta da cidade. Os caminhões de lixo todos quebrados, os caminhões que tinham concessão não podiam mais rodar, enfim, Contagem encheu de lixo. Resumo da história, a Câmara ficou sem os repasses, né, da Prefeitura Municipal. Eu tinha um bom salário, eu confesso que eu tinha um bom salário, né? E começou a atrasar os pagamentos e a gente passava um sufoco naquela época, acostumado à boemia, às farras, né? Às bebedeiras até as madrugadas, e aquilo foi assim um choque que nós tivemos quando deixei de receber. Eu vivi exclusivamente do meu salário ali na Câmara Municipal. Comecei a atrasar nas minhas contas, a pagar, o oficial de justiça me procurando sempre, batendo na minha porta, me procurando, né? E vivendo aquela vida, né? Aquela vida de sem rumo, sem certeza, sem saber para onde ir. E agora? O que fazer? Voltar para a Umbanda? Não, não vou voltar. Voltar para o catolicismo? Também não. Eu acho que Deus até esqueceu de mim. Eu acho que Deus nem quer mais nada comigo. Eu acho que o Senhor não quer mais nada comigo. E nessa época, eu trabalhando na Câmara, era época de política, e nós saíamos, né, com alguns candidatos a prefeito de Contagem para visitar algumas pessoas. E nós fomos num almoço, né, no bairro Água Branca. E ali uma senhora falou comigo, falou assim: olha, você tem um chamado para ser pastor. Eu falei assim: eu? É, você mesmo, você tem um chamado para ser pastor. Eu falei: eu nunca vou ser pastor. Pastor de quê? Para que ser pastor? Primeiro que eu gosto de escrever, não gosto de falar. Para escrever eu sou bom demais, mas para falar eu não gosto de falar. Não gosto de conversar, sabe? Detesto conversar em público. E o tempo foi passando, e com essa crise na Câmara Municipal, comecei a entrar em desespero. E foi no médico, né, lá da própria Câmara Municipal. Ele falou: não, você está estressado, e vou te passar um comprimido aqui, que aí você vai dormir bem, você vai ficar tranquilo, você vai recuperar disso aí, uma crise que todos estamos passando, e você vai superar de tudo isso. E esse médico me receitou Lexotan de 6 miligramas para mim tomar 2 à noite. Imagina, 2 Lexotan de 6 miligramas. E mesmo assim eu não conseguia dormir, porque bebia e misturava o Lexotan. Como que eu ia dormir? Era impossível dormir. Era impossível, sabe? Era impossível eu conseguir dormir. Resumo, com aquela falta de dinheiro, com aquela falta de liberdade, com aquela falta das farras, e eu comecei a entrar em desespero. Falei: o que vai ser de mim agora? Aí um amigo me convida para ir num jantar. Tinha um restaurante muito famoso na época aqui na cidade de Contagem, hoje fechou, hoje funciona lá um núcleo da igreja presbiteriana do Brasil, né?
Mas era um restaurante muito grande, tinha uma escadaria assim, era 2 andares, frequentada por muita gente, vinha muita gente de Belo Horizonte. E esse meu amigo me convidou para ir numa reunião, ele disse que ia haver uma reunião de empresários numa terça-feira, e se eu poderia acompanhá-lo. Eu falei, não, não vou não, tem que pagar. Ele falou, não, eu vou pagar para você o convite, você vai ser bom para você. Resolvi ir nesse evento de empresários. E o Manfufa era um restaurante assim de 2 andares. E a gente tinha que subir uma escada lateral, tinha um senhor de cabeça branca, gordo, sabe? Alegre, sorridente, ali no final da escada, esperando para as pessoas, os convidados que iam subir. E quando eu cheguei perto daquele senhor, ele foi logo me dando um abraço e beijou meu rosto. Eu achei aquilo estranho. Falei assim, gente, que reunião é essa? Quando eu entrei não tinha mulher, só tinha homem lá dentro, tinha uns 60 homens. E eu falei, gente, isso aqui tá mal contado, isso aqui. Aquele homem me deu aquele beijo, que nenhum homem nunca me beijou, nem meu pai nunca me beijou. Achei aquele estranho, mas fui observando ali para ver se tinha alguma bebida. Uma mesa muito bonita, muito farta, tinha muito suco, muito refrigerante, sabe, muito doce, várias variedades de doce, de salgado, sabe, nossa, mais uma mesa assim muito farta. E eu olhava assim para as garrafas, só tinha refrigerante, suco de laranja, suco de limão e outro suco de caju. Eu falei assim, gente, mas que reunião mais besta, cheio de homem aqui, não tem uma mulher, esses homens beijando, se abraçando, e eu não estou entendendo nada e não vejo aqui bebida alcoólica. Eu acho que eu vou embora, eu vou sair, definir e vou embora. Mas alguma coisa me segurou ali dentro, não deixou que eu fosse embora. Permaneci ali, um rapaz, logo que foi aberta a reunião, formaram uma mesa assim, tinha uma mesa na frente, várias mesas separadas, formaram ali e começaram a cantar. Hoje eu sei que é um hino, né? Hoje eu sei que é um hino evangélico, mas na época eu não entendia, porque eu via era Martim da Vila, Tempero não sei o que, essas músicas do mundo que eu ouvia. E quando aquele rapaz começou a tocar, pegou o violão e começou a tocar aquela música, aquilo me tocou profundamente, sabe? Eu fiquei assim, extasiado, nunca tinha sentido isso antes, e fiquei pensando assim, gente, o que está acontecendo comigo? E de repente foi um senhor lá na frente, começou a dar um testemunho, falando assim, você veio aqui hoje para conhecer Jesus. Eu falei assim, o que conhecer Jesus? Esse cara tá louco, Jesus já morreu, não está aqui mais no mundo, esse cara tá louco, vim aqui para conhecer Jesus. Primeiro só tem homem, fui beijado lá na porta, não tem bebida alcoólica. Agora esse moço falando, esse senhor falando que vai nos apresentar Jesus, como? Que Jesus será esse que ele vai apresentar? E ele começa a contar o testemunho da vida dele, e algumas coisas que ele contava refletia também na minha vida. E eu comecei a entender aquilo ali como se fosse uma forma. Eu não sabia o que estava acontecendo. De repente assim me deu uma vontade, um sufoco assim, e me deu uma vontade de chorar. E logo me deu uma vontade de chorar, eu lembrava de meu pai, que ele falava assim, homem não chora. Homem não chora, homem tem que ser homem não pode chorar. Eu falei assim, misericórdia, o que vai ser de mim agora? O que eu vou fazer? Mas não conseguia segurar as lágrimas, eu olhava para o lado, tinha gente chorando de um lado, tinha gente do outro, fazia, ainda bem que não sou só eu. Aquele homem acaba de contar o testemunho dele, que ele tinha saído de uma falência muito grande, era um grande empresário, e ele perdeu tudo que tinha, e depois que ele aceitou Jesus, a vida dele melhorou. Não que ele recuperou tudo, mas ele passou a ter paz, passou a ter alegria, passou a ter consciência em tudo aquilo que ele fazia, e ele conseguiu se superar. E ele já tinha várias lojas, né, em Belo Horizonte, lojas que vendiam ternos, vendiam camisas, quer dizer, ele conseguiu superar toda aquela crise. Eu falei assim, gente, mas será, como é esse Jesus?
E aí ele falou, esse Jesus que eu vou apresentar para vocês não é aquele Jesus pregado na cruz com cara de derrotado, com o rosto caído para um lado, mas é o Jesus vivo que está aqui no meio de nós. Eu falei assim, como que esse Jesus está aqui no meio de nós? Você já morreu há 2000 anos, de repente senti um calafrio assim, fiquei todo arrepiado. E esse homem falou assim, se você quiser fazer uma experiência, um test drive com esse Jesus, vem aqui na frente que eu vou orar para você e você vai fazer uma confissão de fé. Falei assim, gente, mas que coisa mais besta, mas eu vou lá assim mesmo, né? Tem muitas pessoas indo, eu vou lá assim mesmo. Cheguei lá, aquele homem orou para mim, eu fiz a confissão de fé. E ele me falou, você tem algum problema? Eu falei assim, o problema que eu tenho é que eu não durmo, não consigo dormir à noite. Eu tenho que tomar 2 Lexotan para dormir e não estou conseguindo dormir à noite. Ele falou, então faz um propósito com Jesus agora que eu vou orar para você. Você não vai tomar esses 2 comprimidos de Lexotan e faz uma experiência. Na outra terça-feira nós estamos reunidos aqui. Se não acontecer nada, você volta e me devolve esse Jesus que eu estou te entregando aqui agora. Eu fiquei pensando assim, gente, mas me entregando a Jesus, fui para casa, né? Cheguei em casa, não tomei os 2 Lexotan, deitei, dormi, acordei no outro dia quase meio-dia, sabe, minha esposa me sacudindo, pensando que eu tinha sofrido um infarto ou morrido qualquer coisa, né? E resumindo tudo, daquele dia em diante minha vida transformou, mudou completamente. Eu passei a amar esse Jesus. Esse Jesus entrou no meu coração de tal maneira que mudou completamente a minha vida. Eu deixei de ser dependente do Lexotan e passei a dormir um sono tranquilo e de paz. Eu peguei todas as fitas cassete que eu tinha no carro, que era de música do mundo, e quebrei, coloquei numa sacola e joguei tudo fora. E comecei a comprar hinos evangélicos. Agora vocês devem estar pensando, a vida dele foi transformada completamente. Foi transformada completamente. Passei a ter paz, passei a ter alegria, passei a ter confiança naquilo que eu fazia. Só que aí começou a minha guerra espiritual. E nessa guerra eu sofri muito. Não vai dar tempo de eu contar todo o meu testemunho aqui. Fui perseguido, fui humilhado. Passei, como diz aí no mundo, comi o pão que o diabo amassou. Mas superei tudo. Superei tudo. Aí fui consagrado a pastor, seguindo o Senhor Jesus. O Senhor me deu alegria, abriu a minha boca para que eu pudesse falar da palavra dele e do amor dele. O Senhor é tremendo. Jesus é tremendo. Uma próxima oportunidade eu vou contar o restante do nosso testemunho, que eu quero cumprir aquele horário que eu falei com vocês. Mas esse Jesus que eu aceitei mudou minha vida completamente. Me deu uma vida abundante, não de dinheiro e de riqueza, mas me deu uma vida de paz, de perseverança, de intrepidez e de coragem para levar a vida, para enfrentar as tribulações do mundo, para enfrentar as dificuldades do mundo. É esse Jesus que nós vamos apresentar em todas essas lives que nós vamos fazer. Não só como o testemunho que eu dei aqui, que foi resumindo, meu testemunho é muito longo. Eu estou inclusive preparando para escrever um livro, né, que chama A Justiça dos Homens e a Justiça de Deus. Eu estou preparando um livro. Na hora certa Jesus vai me dar o prazer de poder editar esse livro e falar. Mas nós estamos aqui para te mostrar quem é esse Jesus. O Jesus que dá força, que ressuscita, o Jesus que cura, que liberta. O Jesus que dá vida com alegria e com paz. Porque Jesus nos ensina a seguir um caminho que nos conduz à vida eterna. Nós sabemos que nunca vamos morrer. Vamos morrer sim, fisicamente, mas nós vamos herdar a vida eterna, que é o que interessa a todos nós que seguem a Jesus Cristo. Vamos ver aqui lá em Mateus, capítulo 9, versículo 27 a 30. Olha o que Jesus fez com essas pessoas aqui.
27 a 30, versículo 9, 27 a 30. Nós vamos ler aqui rapidamente. Partindo Jesus dali, 2 homens cegos o seguiram, chamando: Filho de Davi, tem misericórdia de nós. Entrando ele em casa, aproximaram-se os cegos, e Jesus lhes perguntou: Credes que eu seja capaz de fazer isto? E responderam-lhe: Sim, Senhor. Então lhes tocou os olhos, dizendo: Seja-vos feito conforme a vossa fé. E os olhos deles foram abertos. Jesus os advertiu então severamente: Cuidai para que ninguém saiba disso. Bendito é o nome do Senhor. Meus amados, nós vemos aqui a história de 2 homens, não sei se jovens, não sei a idade, a palavra não fala, mas 2 homens cegos. E que estavam ali, certamente no meio da multidão, já tinham ouvido falar de Jesus, que Jesus curava, e estavam ali esperando por Jesus para ver se eles poderiam ser curados daquela cegueira. Os 2 cegos, na realidade, o que eles queriam? Eles queriam ter os olhos abertos. Ambos se colocaram ali ante o Senhor Jesus, e o Senhor Jesus deve ter ficado assim, encarando-os para saber o que é que eles queriam. Jesus então os questionou. Vejam bem a pergunta que Jesus fez a eles: Credes que eu posso fazer isso? Fazer isso o quê? Eles queriam ter a visão. Certamente eles já tinham ido em vários médicos e não conseguiam recuperar a visão, eram cegos de nascença. E naquele desespero eles se colocaram ali entre Jesus. E ali a cura deles estava entre a fé e entre Jesus Cristo. Eles se colocaram ali perante o Senhor, confiando. E nós vemos aqui que Jesus lhes pergunta, faz uma única pergunta para eles. Veja bem: credes que eu posso fazer isso? Meus amados, eu acredito que entre todo pecador e Cristo existe apenas essa única pergunta: credes que eu posso fazer isso? Como eu contei no meu testemunho, eu creio que Jesus poderia me resgatar e me resgatou. E acredito que entre todo pecador e Cristo existe apenas essa pergunta: credes que eu posso fazer isso? E se a pessoa puder responder com sinceridade, como fizeram os homens dessa narrativa, dizer: sim, Senhor, eu creio. Eu creio no teu poder, eu creio na tua graça, eu creio na tua glória. Certamente vai receber a mesma resposta que aqueles cegos responderam a Jesus. Jesus lhes disse: seja-vos feito segundo a vossa fé. Olha a resposta de Jesus para eles: seja-vos feito segundo a vossa fé. Vamos analisar com bastante atenção essa pergunta que Jesus fez a eles. Jesus se referia à fé daqueles homens: credes que eu posso fazer isso? Jesus não perguntou qual era o tipo de caráter que eles haviam tido no passado, o que eles eram no passado, o que eles faziam no passado. Pois quando os homens se arrependem e são tocados para chegarem a Cristo, o passado na hora lhes é perdoado, assim como foi perdoado o meu passado. Meus amados, nós vemos aqui que Jesus não lhes perguntou
se haviam tentado várias maneiras de terem os seus olhos abertos. Não, Jesus não lhes perguntou isso. Mas eles acreditavam que o filho de Davi, o Messias, poderia curá-los. Era a última esperança deles. Certamente eles já tinham procurado tudo. E por que nosso Senhor enfatiza essa questão de fé? Por que que o Senhor sempre fala isso? Meus amados, em seguida, nós podemos observar que a pergunta que Jesus fazia a eles se referia ao quê? À fé. Se eles tinham fé para crer e para acreditar que poderiam ser curados. Credes que eu posso fazer isso? E se perguntássemos ao pecador que pergunta, ele poderia responder para nós. Se ele acreditava que por ele próprio ele podia se salvar, certamente ele iria responder que não. Ele não teria força para isso. Certamente ele responderia, não, eu não creio, não posso crer, eu não tenho força para isso. Eu já aprendi, minha autossuficiência acabou, eu não tenho mais jeito. E se fizéssemos a ele outra pergunta diferente? Se nós perguntássemos a ele, por exemplo, você acredita que as ordenanças, os meios da graça e os sacramentos podem salvar? Se ele for um penitente, um crente esperto, ele iria responder, isso eu também já aprendi. Já experimentei tudo isso. Mas tudo isso, por si mesmo, é apenas verdade. De fato, meus amados, não existe em nós e ao nosso redor nada sobre o que a nossa esperança possa ser construída. Nem que seja por um breve momento, nós não acreditamos nisso, mas a nossa busca vai além de si mesmo. A nossa busca supera tudo, nos lança tão somente nos caminhos de Jesus, nos lança tão somente nos braços de Jesus, nos lança tão somente na graça redentora de Jesus, levando-nos a ouvir o próprio Senhor a nos perguntar, credes que eu posso fazer isso? Amados, quando falamos sobre o Senhor Jesus Cristo, não estamos falando sobre uma pessoa meramente histórica, falamos daquele que está acima de tudo e de todos os outros. Ele é o Filho do Deus Altíssimo e mesmo sendo isso, veio a essa terra, nasceu como criança em Belém e como criança foi acalentado, foi amamentado e dormiu no colo de uma mulher e cresceu exatamente como as outras crianças da sua época. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus tornou-se um homem em plenitude de estatura e sabedoria, vivendo aqui por 30 anos ou mais, fazendo bem. Por fim, esse Deus glorioso em carne humana morreu. Mas a palavra diz que o justo pelo injusto, para levar-nos a Deus, conforme está aqui em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 18, colocando-se no lugar do homem justo, do homem pecador, do homem cheio de iniquidade. Foi considerado culpado para sofrer a punição reservada a este homem, de modo que Deus fosse justo e ainda assim o justificador de todo aquele que crê. Morreu, foi sepultado, mas a sepultura não pôde contê-lo. E se ele ficou na sepultura, ficou por um tempo muito curto. Ressurreto, ficou
aqui o tempo suficiente para que muitos pudessem vê-lo vivo em um corpo ressurreto. Meus amados, Jesus é grandioso. E ele foi visto por várias pessoas depois de ressuscitado. E depois de ter revivido, o que aconteceu aqui por algum tempo, subiu aos céus na presença de seus discípulos, levado por uma nuvem até que não mais fosse visto. Nesse momento está sentado à mão direita de Deus. O mesmo que morreu sobre o madeiro está agora entronizado no mais alto dos céus. Senhor de tudo, Senhor dos senhores, Rei dos reis. E todo anjo se deleita em lhe prestar adoração, porque ele é digno de toda honra, todo louvor. Eu não sei qual o seu problema, eu não sei o que você está passando. Você que está nos assistindo e que vai assistir esse vídeo pelo Facebook, pelo YouTube, eu não sei como está a sua situação. Mas reflita naquilo que eu falei do meu testemunho. Reflita nessa palavra que nós falamos daqueles 2 cegos que já haviam pedido a esperança e Jesus os recuperou a visão. Reflita nisso. Tome um rumo. Tome uma direção na sua vida. Transforme a sua vida com Jesus. Transforme a sua vida através de Jesus. Busque a tua salvação através de Jesus. Ah, pastor, mas eu já estou velho, eu já não tenho idade para buscar o Senhor Jesus. Ele está aqui agora, Ele está aí do seu lado, está aí na sua casa, basta você querer e dizer igual aqueles 2 cegos. Eu creio que o Senhor pode mudar o meu rumo. E Jesus está te perguntando essa noite: você crê que eu posso fazer isso por você? Dê um sim a Jesus. Tome posse da sua bênção. Não perca mais essa oportunidade. Que Jesus te abençoe e te guarde. Te dê uma noite abençoada. Reflita bem nessa palavra. Em o nome de Jesus. Depois nós vamos disponibilizar um telefone aqui para que você possa entrar em contato. Amanhã nós estaremos às 21 horas até as 20h30 fazendo outra live. As nossas lives vai ser assim, rapidinho, no YouTube e no Facebook. Fique atento para que você não venha perder a tua salvação e a tua bênção, porque Jesus quer transformar a sua vida. E deixe Jesus transformar a sua vida. Que o Senhor te abençoe e guarde. Que o grande amor de Deus, a glória redentora do nosso Senhor Jesus Cristo e as eternas consolações seja com você, com sua família, com seus amigos, com seus inimigos e com todos que te rodeiam, em nome de Jesus. Até amanhã, às 21 horas, quando voltaremos novamente com essa live, certamente ouvindo um testemunho de alguma pessoa, pode estar distante, mas nós vamos usar outra plataforma, uma testemunha de fé, de perseverança, que vai nos conduzir ao amor de Cristo. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Até amanhã,